Olá, seja muito bem-vindo ao nosso minuto de reflexão. Nós estivemos ausente um pouco por um tempo, né? Mas vamos voltar a refletir. Hoje nós vamos falar sobre autoridade espiritual. E eu quero pegar dois versículos da Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Ele orou instantemente para que não chovesse, e assim aconteceu. Você já parou para pensar uma coisa? O que é autoridade? O que faz com que um homem seja revestido de autoridade? Vamos analisar? Muito bem. Você está andando na rua de carro e de repente um guarda de trânsito estende a mão e dá uma ordem para você parar e encostar. Por que você para? Dá para você atropelar o guarda e fugir, não dá? Dá, mas isso vai te dar problemas. Por quê? Porque por trás daquele guarda com a mão estendida, vulnerável na rua, existe todo um sistema de poder que vai punir você se você fizer isso. E você não quer isso. Então você se sujeita e obedece àquele guarda, não porque ele é forte e poderoso, mas porque existe um poder por trás dele. Muito bem. Qual é a fonte de autoridade do crente? É o nome de Jesus. É Cristo dentro de nós. As palavras de Cristo em nós. Essa é a nossa fonte de autoridade. O que nos faz fortes? Nós continuamos fracos. Nós continuamos vulneráveis. Mas quando nós damos ordem no mundo espiritual, o mundo espiritual tem que obedecer. Por quê? Por nossa causa? Não, mas por causa da autoridade que está dentro de nós. Olha, a fonte de autoridade é, sobretudo, a submissão. Se um guarda, o guarda de trânsito que eu citei, ele não está de uniforme e não age dentro da lei, você não vai respeitar ele. Percebeu? Se esse mesmo guarda estiver com uma viatura giroflex ligada encostada, uniforme, e te der uma ordem para parar, você vai respeitar ele. Por quê? Porque ele está agindo sob submissão. A submissão é essencial para que tenhamos autoridade espiritual. Só tem autoridade quem é submisso. Então, cristão, vem aqui, entenda uma coisa. Você está orando e a resposta não vem. Você quer ser curado e a cura não vem. Mas eu quero pedir para você fazer uma reflexão. Você é submisso ao Senhor? Mais ou menos, né? Não, eu vou no culto, eu frequento a minha igreja, eu faço as minhas orações. Olha, isso é submissão? A palavra de Deus tem lá os seus mandamentos. Se você os ignora, você não é submisso. Um outro detalhe é que o mundo espiritual tem leis espirituais. Vamos pegar o exemplo do guarda de trânsito de novo. Eu não sei onde você mora, mas por aqui no Vale Paraíba tem uma rodovia de alta velocidade que se chama Via Dutra. Se você mora aí no sul de Minas, você tem a BR-381. Se um guarda sem viatura, sem iluminação adequada, ficar no meio da pista mandando os carros pararem, o que vai acontecer? O caminhão vai passar por cima dele. E nem é por mal, ele não viu, não conseguiu frear. Existem leis da física que impedem um caminhão de parar de repente. Existem também leis espirituais que você precisa conhecer. Se você desconhece as leis espirituais, como que você pode dar ordens no mundo espiritual desconhecendo essas leis? Percebeu? Deu para você entender? Olha, é um assunto muito sério. Hoje, nós, os pastores, estamos cometendo um erro. Nós estamos criando um rebanho de ovelhas
que são totalmente dependentes do pastor. Se elas têm um problema, o pastor precisa orar por mim. Se ela tem uma decisão, o pastor precisa orar por mim. Não que o pastor não deva orar por você, mas nós criamos uma relação de dependência entre crentes que deveriam clamar o nome de Jesus e exercer a autoridade que Deus lhe deu. Porque cada crente, cada pessoa salva em Cristo, ela possui autoridade e deve exercer essa autoridade no nome de Jesus. Deve exercer autoridade sobre a sua família, sobre os seus filhos, repreendendo enfermidades, problemas diversos, deve orar, interceder e clamar e expulsar as infiltrações de Satanás. Mas nós não ensinamos isso para os crentes. Os crentes não conhecem a autoridade que têm, não conhecem as leis espirituais que governam o mundo espiritual e não exercem, por fim, a autoridade que lhes é conferida. Vamos parar um pouco, vamos pensar, vamos parar de viver à margem da mediocridade e exercer a autoridade que Deus nos deu, a autoridade que vem da submissão, a autoridade que vem do conhecimento de leis espirituais. Não é verdade? Fique bem e fique com Deus.